E aí, gurizada medonha, eu sou o Félix e gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal, pois com a ajuda de vocês, o canal já atingiu 100 inscritos. Muito obrigado a todos. Yeah! Então, para comemorar, eu irei falar sobre o caso do modelo e ator Ezra Miller. E como o nome dele é tipo um trava-língua, e eu tenho uma enorme dificuldade em pronunciá-lo, então, neste vídeo eu irei chamá-lo somente de Miller, pois não quero passar vergonha na frente de vocês, enrolando a língua na tentativa de pronunciar esse nome impronunciável. Então, vem comigo para tentar entender toda essa treta envolvendo o Miller. O ator Miller está envolvido em diversos escândalos. Irei te contar apenas a trajetória dele entre 2020 e 2022, envolvendo brigas, destruição de patrimônio, porte de armas e até sequestro de crianças e adolescentes. Ele chegou a ser preso em uma confusão, num bar, na noite do Oscar. Em outras palavras, a lista de confusão é bem extensa e ultimamente ele está foragido com prisão decretada nos Estados Unidos. Segundo a imprensa internacional, os escândalos chegaram a fazer com que os estúdios cogitassem substituir o artista, de 29 anos, na produção do filme do Flash, em 2023. Porém, o investimento da empresa foi alto e o filme está quase concluído, o que torna a decisão final da empresa ainda incerta. Então hoje eu irei te contar tudo desde o início. E como estamos no início do vídeo, já deixa o teu like e também se inscreve no canal. O canal é novo e precisa de ajuda para crescer. E a cada inscrição eu fico muito feliz. É uma imensa satisfação em saber que vocês estão gostando do conteúdo. Para quem não sabe ou não conhece, o ator Miller ficou muito conhecido quando fez o filme As Vantagens de Ser Invisível. Claro que ele já havia feito outros trabalhos, mas foi esse que colocou ele nos holofotes da indústria cinematográfica. E daí todo mundo gostou dele como ator, pois ele era muito carismático com os fãs e com os seus colegas de profissão. Mas, afinal de contas, o que deu visibilidade a ele? Foi porque ele era muito querido com os fãs. Na internet tinha muitas fotos dele dando a maior atenção, tirando selfie e conversando com essa galera. E todo esse carisma não era somente com o fã, como eu já disse. Ele também era muito atencioso e querido. Quando a gente via as entrevistas dele, a gente podia reparar que ele era sempre muito legal com os jornalistas, sempre super simpático. Então esse era o Miller que todo mundo conhecia, ou que achava que conhecia. Dos filmes mais recentes, eu posso dizer que ele interpretou o personagem Flash no filme da Liga da Justiça. E também está interpretando o personagem Credence Barebone na série de filmes Animais Fantásticos, ou seja, ele estava tendo uma carreira de sucesso. As confusões do ator iniciaram no ano de 2020. Esse foi o primeiro caso que se tem conhecimento. Foi lá na Islândia. Ele estava em um local que parecia ser um pub e estava lá de brincadeira de lutinha com uma galera, tipo aquelas brincadeiras de moleque que a gente sabe que nunca vai dar certo. Onde eles estavam dizendo que poderia pegar ele e jogá-lo no chão. Acho que ele entrou na pilha da gurizada e não se sabe ao certo o que aconteceu, se ele se sentiu intimidado ou ficou ofendido. E é nesse momento que ele pega uma guria pelo pescoço, chegando a enforcá-la com as mãos e em seguida a joga no chão. Learn it? Did you want to fight? Is that the deal? Whoa, bro. Quando ele agarra ela pelo pescoço, ele diz, abre aspas, "Você quer lutar? Você queria brigar?" Fecha aspas. No início do vídeo, você pode reparar que a guria tá rindo, ela realmente estava indo para cima dele, mas pelo que dá para perceber, ela estava brincando, e ele acabou levando a brincadeira a sério. Depois dessa situação toda, as pessoas separaram ele, que ainda estava em cima da guria, e por segurança retiraram ele do local. Mas ao sair, ele completamente inconformado com a situação, saiu cuspindo nos seguranças, na pessoa que estava filmando e também nas pessoas que estavam na volta, testemunhando essa agressão dele.
Ele teve que ficar uns 10 minutos na rua, sem os calçados, no meio da neve, aguardando a chegada da polícia. Provavelmente essa situação que ocorreu em 2020, no auge do isolamento da pandemia, deve ter ocorrido antes de 2020, visto que nessa época era para todo mundo estar em isolamento dentro de suas casas. Então o vídeo só foi postado no meio da pandemia, sendo divulgado nessa data. Nessa época, os internautas se mostraram decepcionados e começaram a pedir para que a Warner cancelasse o filme solo do Flash. Esse filme vai adaptar para as telonas o Flashpoint, famoso arco dos quadrinhos, que inclusive já foi tema da série de TV do personagem. O ator até então era considerado um ícone LGBT, sobretudo após aparecer como capa e ter uma matéria sobre ele na revista CK britânica, dizendo que se considera queer, embora não queira pertencer a um gênero determinado. Ele mesmo se denomina como não binário. A segunda confusão protagonizada pelo Miller foi no Havaí. Essa confusão ocorreu na mesma noite que Will Smith dava uma bufetada no Chris Rock. Que noite memorável! Barraco no Oscar e briga num boteco. O ator foi preso após o dono do estabelecimento denunciar uma conduta imprópria do ator. A notícia foi reportada pelo Deadline, a partir de um post da polícia do Havaí no Facebook. De acordo com os relatos, o ator ficou nervoso quando os outros clientes do bar começaram a cantar no karaokê. O astro começou a gritar obscenidades e, em certo ponto, tirou à força o microfone da mão de uma mulher e tentou agredir um homem que estava jogando dardos no alvo. Veja bem, em muitos sites foi informado que o ator agrediu um homem jogando dardos nele. Essa informação não está correta. Era o homem que estava jogando dardos em um alvo, que estava preso numa parede. Daí o Miller foi tentar agredir esse homem. Após passar a noite preso, um casal de amigos foi até o local para pagar a fiança no valor de $500. E ele irá responder ao processo em liberdade. Convenhamos, para quem faturou surpreendentes $50 milhões entre junho de 2021 e julho de 2022, uma fiança de 500 doleta não é nada. Isso é igual a troco para pinga. Algumas horas depois do casal de amigos pagarem a fiança para tirá-lo do cilindró, ele arrumou uma confusão com esse mesmo casal. O Miller estava hospedado na casa desse casal, ainda lá no Havaí. Parece que ele teve um surto psicótico, ficava ameaçando esse casal de morte e tal. Ele gritava com o casal, dizendo que iria enterrá-los vivos. Tentou atacá-los com uma cadeira, ou seja, estava bem descontrolado. E como se isso não fosse o suficiente, ele ainda roubou o passaporte e a carteira de um deles e ainda se recusou a sair da casa. O casal ligou para a polícia e solicitou uma ordem de restrição contra o Miller. Lembrando, essa confusão toda foi no início do mês de março. Depois disso tudo, no mês de abril, ainda lá no Havaí, ele simplesmente tentou agredir uma pessoa. Ele estava num pub, de novo num pub. Quando eu digo que a cachaça faz coisa, vocês não acreditam. É tudo culpa da Mardita. Voltando ao bêbado violento, ele estava estressando as pessoas e foi convidado a se retirar do local. Daí ele ficou irritado e resolveu pegar uma cadeira e jogar numa mulher que estava lá curtindo o happy hour com os amigos. Adivinhe qual foi o desfecho? Sim, ele foi preso de novo, pela segunda vez no Havaí em menos de um mês. A coisa está tão complicada para o Miller que ele não foi chamado para participar da premiere do filme Animais Fantásticos. Outra polêmica recente surgiu com uma matéria publicada pela revista Rolling Stones em 23 de junho. De acordo com a revista, Miller estaria vivendo com uma mulher de 25 anos e os seus 3 filhos em uma fazenda em Vermont. Porém, de acordo com o pai das crianças, Miller sequestrou a sua esposa e os seus filhos e não permite que os outros membros da família os visitem. Segundo a própria mãe das crianças, que também é atriz de Precisamos Falar sobre Kevin, ela relata que, na verdade,
o Miller estaria protegendo ela de uma relação abusiva praticada pelo pai das crianças. A repórter da Rolling Stone ainda afirmou ter tido acesso a vídeos que mostraram que na fazenda existe uma plantação de maconha e que dentro da casa tem um quarto com armas de diversos calibres e muitas espingardas. Mas vale lembrar que essa fazenda do Miller é uma das poucas fazendas em Vermont que tem autorização judicial legal para plantar o capim maluco. E na questão das armas, todo mundo sabe que lá a arma é liberada para o cidadão americano, ou seja, é um direito do povo ter quantas armas quiser dentro de sua propriedade. Então, sobre esse assunto, não se sabe se a mulher está lá contra a vontade dela ou se realmente ela fugiu do marido devido aos abusos domésticos. Mas, convenhamos, o Miller não é nenhum super-herói. Por mais que a mulher estivesse precisando de ajuda, ele legalmente não poderia pegar a mulher e os filhos dela e deixá-los escondidos na fazenda. Quem deveria fornecer esse tipo de proteção é a justiça americana, fornecendo uma ordem de restrição. Mesmo que para algumas pessoas isso possa ser um ato heróico, infelizmente é algo que legalmente está errado. Ainda em junho de 2022, uma outra mulher teria conseguido uma ordem de restrição contra o Miller, após notar um comportamento suspeito do ator com seu filho de 12 anos. A mulher que abriu o processo disse ao Daily Beast que Miller teria aparecido bêbado na sua casa, dizendo que o menino teria sorte de ter um guia como ele. E por último, temos a denúncia dos pais de Tocata, de 18 anos. Eles deram entrevista ao Los Angeles Times, afirmando que Miller estaria cerceando a liberdade de sua filha. Segundo os pais de Tocata, eles foram até a casa de Miller em Vermont e encontraram a jovem com hematomas pelo corpo, sem acesso aos seus documentos, cartões de crédito, celular ou chaves do carro, e falaram que ele também teria influenciado Tocata a abandonar os estudos. A história de Miller com Tocata não é de hoje. Os pais da menina disseram que eles se conheceram em um protesto em 2016, quando ela tinha apenas 12 anos. Em 2017, Miller levou Tocata, que é fã de Animais Fantásticos, para conhecer o estúdio onde o filme foi filmado, em Londres. Na época da viagem, Tocata teria 13 anos e Miller 24 anos. Desde então, eles teriam mantido um relacionamento. A mãe ainda explica a teoria de que Miller teria oferecido drogas a menores de idade, como álcool, maconha e LSD em altas dosagens. Na legislação americana, a maioridade para consumir álcool é 21 anos, então nem atualmente a Tocata teria essa autorização, e no caso de outras drogas, é terminantemente proibido o uso. A jovem, entretanto, afirmou à Rolling Stone que as acusações são completamente falsas, desde o uso compartilhado de drogas e até as agressões. Tocata declarou para seus pais que ela é não binário, queer e gay, e que agora ela gostaria de ser chamada pelo nome de Gibson. Os pais dela acreditam que tudo isso foi decidido e influenciado pelo Miller. Em suas redes sociais, agora deletadas, Tocata nega as acusações dos pais, afirmando que está mentalmente estável e que Miller tem dado o apoio que não recebia em casa, por seus pais serem transfóbicos. Tocata também afirma que está em contato com um terapeuta para tratar sua ansiedade e provável depressão, e diz que uma intervenção policial não é necessário. Mas mesmo assim, seus pais estão pedindo ao tribunal uma ordem de proteção contra Miller, em nome de Tocata, e uma audiência foi marcada para julho deste ano, só não foi divulgado o dia. Os pais dela, em entrevista, falaram: Ezra usa de violência, intimidação e drogas para manipular uma adolescente. Fecha aspas. Em um e-mail enviado para a jornalista de uma revista que não foi divulgado o nome, a Tocata escreveu, abre aspas, a ideia de que fui manipulada ou fui forçada a qualquer coisa nesse contexto é grotescamente falsa. Fecha aspas.
Pô, fala sério. A menina enviou um e-mail dando essa explicação? Cara, eu não consigo acreditar nessa declaração do e-mail enviado pela menina. Poxa, qualquer pessoa pode ter enviado esse e-mail. Logo após essa declaração da Toccata, ele postou em suas redes sociais que está em outra dimensão e as pessoas não poderiam alcançá-lo. Logo em seguida, ele deletou todas as suas redes sociais e está incomunicável. Agora, o que não está cancelado é o meu canal e eu pude perceber que tu ainda não deu um like no vídeo. Faça isso agora. E se ainda não é inscrito, se inscreva, pois sempre irei trazer novidades e curiosidades dos filmes e séries. E também irei falar sobre os artistas envolvidos nas produções. O canal ainda é pequeno e a cada inscrição feita é uma enorme alegria para mim. E cada like que vocês dão nos meus vídeos, eu entendo que eu estou no caminho certo e que estou produzindo um conteúdo que vocês estão gostando. Só nos resta esperar e torcer para o Miller parar de se meter em confusões e tentar salvar a sua carreira que já está arruinada. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!